E eu vi que realmente Jesus Cristo precisaria ter morrido pelos nossos pecados, porque o diabo é astuto, ele é sem vergonha. Ele procura uma brecha para entrar e para trabalhar, para desfazer tudo aquilo que Deus tem feito. A história de Jó conta, olha para mim a história, não precisa ler o capítulo ainda não, só abre o capítulo e olha para mim. A história de Jó, todo mundo sabe que ele, antes, ele era um camarada que ele ficava nas praças. No princípio diz que ele, e quando nós lemos os livros, os textos originais, ele era um camarada muito sábio, e ele sentava nas praças, os jovens iam até ele, os anciões iriam até ele, e ele explicava, ele era um camarada muito sábio. Então quando ele não ia, as pessoas sentiam falta, mas todo dia ele estava ali sentado. No princípio do livro diz isso, ele estava sentado na praça e ele então alcançava a benevolência de Deus através da sua sabedoria. Ele era um camarada temente a Deus, um camarada que cuidava dele próprio e dos próprios filhos à maneira dele, porque uma das coisas que Jó deixou muita brecha, que eu quero dizer aqui para vocês, que no meu ponto de vista, como pastor, como ser humano, eu estou passando isso e é entendido por vários teólogos dessa mesma maneira. Não estou falando de teologia, não estou falando de nada, eu estou falando nossa visão humana do livro de Jó. Então, o que aconteceu com Jó? Jó, um camarada sábio, tinha muitos filhos, tinha fazenda, tinha gado, tinha tudo ali. E aconteceu que um dia os filhos de Deus foram apresentar diante de Deus e também veio Satanás. E Deus então olhou para Satanás e falou assim: de onde vem, Satanás? E ele disse: venho de, cadê a bandeira? Venho de rodear, fala alto, irmão. Rodear a terra e passear por ela. Ele rodeou a terra. Esse arco que significa terra e pecado. Rodear a terra e passar por ela. Só que lá dentro do arco tem a cruz. Mas nesse ponto Jesus não tinha sido manifestado, mas já estava ali Jesus sendo, como eu disse na pregação passada, o fio escarlate estava sendo tecido dentro da terra. Não fora da terra, rodeando a terra, mas ele estava dentro da terra, em toda a criação. Bom, resumindo, acontece que o diabo pediu para tocar na vida de Jó. E o Senhor então permitiu que ele tocasse na vida, que ele tocasse nos bens de Jó. Mas o diabo queria que matasse. E o Senhor falou: não, na alma dele, tu não vai mexer. Bom, eu abro um parêntese aqui e gostaria que vocês me entendessem que por que houve essa permissão de Deus. Por que Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó? Por que Deus permitiu que Jó sofresse tanto daquela maneira? Eu olhando o livro e fiquei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto, o Senhor sabe muito bem disso, mas eu quero entender aqui. Bom, a palavra de Deus diz o seguinte, em Joel, lá no capítulo, ele fala de 4 legiões, ele fala de 4 legiões de demônios, 4 legiões dos gafanhotos, que são legiões. Alguém pode abrir aí para mim? Alguém pode abrir Joel e ler para mim? Quem pode? Uma pessoa só, lê para mim. Joel? Onde está falando isso? Joel. No capítulo 1 está falando aí, capítulo 1 e 2. Aí está os gafanhotos. Alguma vez, a revista, a edição Almeida corrigida é melhor. Quem tem Almeida aí, lê pela Almeida, que na Almeida é melhor. Tá? João Ferreira de Almeida. O que aconteceu? Nós vemos aqui 4
espécies de gafanhotos. E muitas pessoas, muitos pastores, acham que isso são balelas, são fantasias, são coisas que já aconteceram lá em Jerusalém. São coisas que não acontecem mais. Acontece porque aqui é representado através desses gafanhotos 4 legiões de demônios. Alguém achou aí? É no capítulo 2. 1 ou 4. Acharam aí? Alguém achou? 2, 1 e 4. Vê aí para mim, acha aí depois que eu falei. Enquanto eu vou falando aqui. E o que aconteceu? Essas legiões que é o migrador, portador, destruidor, esses são os nomes dos gafanhotos. Esses nomes, algumas pessoas não interpretam como sendo demônios, como sendo seres espirituais. Mas aqui são seres espirituais. Nós entendemos que não tem como ter outra razão de não ser seres maldosos, vindo dos 4 ventos sobre a vida de Jó. Uma permissão que Deus deu. Acharam aí alguém? Uma permissão. Show? Então lê para mim. Capítulo o quê? É Joel 2, irmão. Joel 2, eu quero deixar só. Eu esqueci só o versículo. O seu parecer é como o aparecer do cavalo, e correrão como cavaleiros. Não, aqui olha só. E veio o gafanhoto migrador, ficou o gafanhoto destruidor, o que comeu o gafanhoto destruidor. É o capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. O que foi da largata comeu o gafanhoto, que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e que ficou da locusta e o comeu o pulmão. Pulgão. Alguém tem revista? Comeu o pulgão. Comeu o pulgão. Alguém tem revista? João Almeida aí? Tem? Lê para mim. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. Os que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Bom, então nós temos essas versões. São tudo devoradores. São gafanhotos. Existem crentes que é o nosso dever jejuar, orar, a praticar as nossas boas obras, é o nosso dever. Ele faz tudo o que se deve fazer, menos abrir a mão para a obra de Deus, menos dizimar. Essas legiões, ele só sai da sua lavoura. O que é sua lavoura? O que é sua lavoura? Vida dos seus filhos, futuro dos seus filhos, estudo dos seus filhos, formação dos seus filhos, seus bens que você tem, seu carro e sua família, que é bem. E ele vem. Por último, ao destruidor. Eu não vou pregar sobre esses gafanhotos. Por último dia a gente vai pregar detalhes. O último é o destruidor. Essas legiões, ele não sai com o crente do reteté, ele não sai com aleluia, ele não sai com o sangue de Jesus. E você pode orar, clamar o sangue de Jesus até morrer, que ele não vai sair do meio da sua lavoura, da sua casa, dos seus bens, porque ele atua justamente dentro para destruir a sua felicidade. Ele trabalha para destruir o bem que você tem. Essas 4 legiões, eles trabalham, não é para você não ir para o céu. Você pode ser crente, orar, pode fazer tudo, pode ser uma bênção na mão de Deus, mas vai ser sempre um crente que não consegue possuir nada. Quando possui tudo, compra um carro novo, daqui a pouco o carro bate, rouba o carro, compra alguma coisa, compra um liquidificador, de repente o liquidificador, ao invés de quebrar o copo, queima o motor, que geralmente o copo quebra, né? O musa ele quebra. Aí queima o motor do liquidificador, aí você compra uma bicicleta toda hora está furando pneu, e assim vai.
e você começa a gastar dinheiro desnecessário, o saquetel furado. Tem um carro e o carro toda hora dá defeito, e você pensa que aquele carro está sendo bênção, mas ele é bênção. É você que não está sendo fiel. Essas legiões de demônio só saem da sua vida quando você dizima ao Senhor, quando você dá o seu dízimo. Ele é cortado só com a sua obediência. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Qual é o mandamento que nós temos com promessa? Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Então, às vezes, para mim pregar, para nós pregarmos sobre o livro de Jó, nós temos que falar sobre essa coisa. Aí a pessoa fala assim: pastor, que tese é essa? É porque sabe por que Deus permitiu que Satanás entrasse na vida de Jó e destruísse Jó e largasse ele de toda aquela maneira? Porque Jó não era dizimista. Mas como é que o senhor pode falar isso? É porque Jó viveu antes de Abraão. Quem foi o primeiro dizimista da Bíblia? Abraão. Abraão teve tudo. Vê se Satanás pegou. Satanás queria pegar Abraão. Porque quando Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, que aqueles homens, quatro reis foram lá destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, com 318 valentes criados dentro da sua casa, foram lá e pegaram de novo, lá na terra deles, aonde os reis estavam. Abraão, com 318 homens, derrotaram 4 reis e trouxe os bens de Sodoma e Gomorra e de Ló tudo para casa de novo. Então, se Abraão é o primeiro dizimista da Bíblia, então Ló deixou uma lacuna incrível. Sabe por quê? Porque Ló se preocupava com uma coisa e ele esquecia de outra. Ele deixava, naquela época, as suas filhas participarem de festas à noite. As filhas iam, e naquela época não podia, a menina tinha que ser segura, mas ela ia. Aí de manhã, aí Jó falava assim: vou preparar esse sacrifício, porque talvez os meus filhos pecaram, e eu vou. Por acaso ele era Deus, ele era Jesus, para fazer sacrifício para alguém, mas não levava os filhos junto. Ele não ensinava os filhos, aonde está escrito que Jó ensinou os filhos a adoração a Deus. Não está escrito. Mas ele se preocupava com os filhos. Mas os filhos estavam fazendo festas na casa de amigo à noite, que era coisa incomum para aquela época. Meninas não podiam passar a noite fora naquela época. Mas as filhas de Jó passavam. Aí Jó, quem sabe se os meus filhos pecaram, eu vou subir um monte e vou fazer lá um sacrifício. E aonde está escrito na Bíblia que Deus recebia o sacrifício de Ló? Me mostra. Abraão fazia sacrifício. Deus recebia o sacrifício de Abraão. Respondia o sacrifício de Abraão, de Elias, de Moisés, de todos. Mas aonde está escrito que Deus recebeu com agrado o sacrifício que Jó estava fazendo para os seus filhos? Ele era obediente, era temente a Deus, mas ele não era instruído, porque não tinha ninguém para instruí-lo. A única vez que Deus falou com Jó foi quando Jó estava se contendendo com Deus. E ele se contendeu com Deus e achou que tinha toda a razão. Ele começou a discutir com Deus, aí Deus começou a falar com ele: você é obediente, eu te amo, eu agrado que você invoca a mim, mas você está fazendo tudo errado. Não é assim, porque cada um de nós aqui, irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos atos.
E naquela época, 14 anos, a menina já ficava a sua primeira regra durante o mês, ela já era responsável, já podia casar. E nós não vemos Jó sentado, ele sentava com todos na praça, mas nós não vemos Jó sentado com o seu, a Bíblia não mostra, sentado com seus filhos, falando sobre Deus. Portanto, a mulher dele disse assim: amaldiçoa esse teu, este teu, Deus. e espera aí, eu e a pastora servimos o mesmo Deus, passamos uma pedra, ela vira para mim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Que é isso? Nós adoramos o mesmo Deus, jamais ela vai falar isso, né? Concorda comigo, missionário? Jamais ela vai falar para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque o Deus do evangelista é o mesmo Deus teu. É o mesmo Deus. Então tu vai falar: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí ele virou para ela e falou assim: tu és uma louca, você não sabe o que fala. Porque ele tinha uma intimidade de obediência. Mas os gafanhotos do inferno pegou ele justamente na área financeira dele, nos bens que ele tinha. Vê que Satanás, a primeira coisa que Satanás fez foi matar servos, foi matar os gados, e foi um vento. Os gafanhotos saíram, os demônios saíram. Escuta, pastor, como é que o senhor falou agora de vento? Me prova. Tá bom? Não li ainda o capítulo. Escuta. Jesus estava numa margem do mar. Do outro lado estava o endemoniado gadareno. Jesus tinha que libertar ele. O que aconteceu no mar? Uma. Fala alto, irmão. Uma. Certo? Jesus estava dormindo. A tempestade não pegou Jesus. Jesus não estava nem sentindo ela, porque ela era uma tempestade espiritual. Jesus não estava nem sentindo ela, mas os discípulos ficaram com medo, apavorados. Porque o mestre estava ali, estava ensinando a eles, mas eles estavam ali. Portanto, Jesus falou assim: porventura poderá os filhos da bola jejuar enquanto o noivo está presente? Não vai jejuar, nunca. Jesus estava presente, estava todo satisfeito. Mas quando esses ventos vieram, esses demônios vieram, fez aquele redemoinho no mar, para que Jesus não chegasse lá. Jesus repreendeu o mar, o vento, e ele se acalmou. E ele fala: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É o nosso Jesus. Ele não está mais ao redor da terra, ele está dentro da terra. Tudo agora é dele, como sempre foi. O apóstolo Paulo, no seu primeiro naufrágio, houve uma grande tempestade no mar. Também tempestade espiritual. Porque ele tinha que chegar em Roma. Tinha muita alma para ser ganha lá. Os soldados, o chefe do navio queria matar todos os prisioneiros, porque o navio quebrou tudo. E se matasse os prisioneiros, ia matar quem? Paulo. E quem iria escrever o restante da epístola? Ninguém. Aí Paulo falou assim: o anjo do Senhor apareceu a mim esta noite e falou: aquietai-vos, porque ninguém vai perecer. Era espiritual ou não era? O inimigo não queria que Paulo chegasse ao seu destino final. É justamente porque ele sabia, porque a obra que Deus tinha na vida de Paulo era grande. Porque Paulo diz lá na primeira epístola, em Coríntios, onde fala sobre a Santa Ceia, ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu recebi do Senhor. Eu não estava com o Senhor, mas eu recebi dele. Que o Senhor, na noite que foi, Paulo não estava lá, mas ele dá um ensinamento sobre a ceia como ninguém mais, porque ele recebeu do alto céu, diretamente de Deus, o Pai. Jesus apareceu para ele: o que eu recebi do Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Paulo não estava lá. Como é que ele sabia tudo isso? Ele não estava. Satanás picou Jó. Tempestade espiritual. Quero dizer para todos
os obreiros líderes aqui, que antes de você recebeu uma bênção no seu ministério, veio uma tempestade. Ouviu, pastor? Sim. Veio uma tempestade. Mas ela não vai te matar, não. Aleluia. Aleluia, Jesus. O diabo quer te matar, ele quer parar. Porque ele sabe da sua potência, do seu potencial, ele quer te parar. Mas você não vai morrer. Como? Você vai repreender, ele continua fazendo aquilo que Tiago ensina. Você tem fé? Então mostra a tua fé através dos seus atos. Logo, Tiago já começa o capítulo todo, é um capítulo de grande ensinamento doutrinário, social, sociológico para a nossa vida. É o único capítulo que fala de uma maneira tão clara para os dias de hoje, é um capítulo sociológico. Aí, Jó passando aquele sufoco todo, aí ele olha para Deus e queria contender com Deus. Vamos ler. Eu falei capítulo o quê? 38, não foi? Isso, 38 de Jó. Olha, irmãos, escrevi aqui uma coisa de empregado, estou pegando outra. Amém. Ó. Aí agora ele tem um diálogo final. Qual é o diálogo final? Jó 38. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Está o Senhor ali. Tinha uma tempestade. E Jó, no meio da tempestade, ouviu uma resposta. A minha Bíblia aqui, ela está falando um pouquinho diferente. Mas é uma palavra que você vai entender bem. Que diz assim, versículo 2. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Deus falando com ele. Quem é você? Quem é você? Quem é você, Jó? Você é temente, você tudo isso, mas quem é você para contender comigo? 3. Mostre agora que é valente e responda as perguntas que vou lhe fazer. Deus falando com ele. Eu criei o mundo. E onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você quer contender comigo? Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? Quem fez as medições? Versículo 6. Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam um coro, e os servidores celestiais saltavam gritos de alegria. Fui eu que cobri o mar com as nuvens, e envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites, e fechei com trancas as suas portas. E disse, você chegará até este ponto, e daqui não passará as suas ondas. Pararão aqui. Onde estava tu? Você quer contender comigo? Onde estava tu? Deus deu por todo o trabalho, por todas as guerras que Abraão enfrentou. Deus nunca confrontou Abraão dessa forma. Nunca. Porque é o seguinte, para terminar, para você analisar, faça essa analogia em casa. Preste atenção. Deus falou com Abraão assim, irmãos, eu estou dando um conselho. Deus falou com Abraão assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te Mostrarei. Que eu te Mostrarei. Deus falou para quem sair? Abraão. Abraão levou quem? Lá. Deus mandou ele sair, ele e a sua família. Ali, quem é a família dele? A esposa dele, estava ali. Sarai, né? Está lá. Sai. Mas ele gostava do sobrinho. Sobrinho. Deus, aí, olha o furo. Deus mandou, vão comigo.
Aí Ló também junta tudo que tem lá. Ló juntou, não confunda Jó com Ló, às vezes eu confundo aqui, se confundir o nome aqui, vocês. Aí chamou o sobrinho Ló. Aí Ló saiu todo cantante e tal, uma coisa que era uma viagem. Mas a promessa estava sobre quem? Abraão. A promessa estava sobre quem? Abraão. Existem parasitas na nossa vida que tem que sair. Se no teu ministério tiver parasita, tira ele. Pastor, isso o parasita meu foi a minha esposa, ou se for o meu esposo, é uma só carne, varão. Senta e conversa. Porque se dois na terra concordar acerca de alguma coisa, seria feito imediatamente. Porque se não houver acordo entre os dois, é melhor que não seja discípulo daquilo que vai ser feito. Entende o que eu estou falando? Porque senão vai arrumar vento. Não vai fazer. Agora, aí daquele que atrapalhar a obra de Deus. Tem isso também. Aquele que tiver de tropeço. Irmão, a palavra de Deus é muito engraçada. Aquele que servir de tropeço para o meu servo, é melhor colocar o quê? Uma pedra de molde, moinho no pescoço e se lançar onde? Vocês entendem? Não é para se suicidar. Não sei. É um parágrafo estranho que o Senhor falou. Ou seja, melhor não ter. Sabe por quê? Porque parece que eu estou falando assim, vai se suicidar. Não, não é isso não. É porque é o seguinte, porque se não há acordo, a obra de Deus, irmão, a obra de Deus não pode sofrer por causa de mimimis. Aí Abraão foi com Ló. Só que Abraão foi esperto. Ele chegou lá no deserto, está ele lá, caminhando a terra. Tudo tranquilo, pastagem. Deus não fala mais com Abraão. Aquilo começou a incomodar Abraão. Abraão fazia sacrifício de manhã e de tarde. Deus recebia, mas não falava. E nós não vemos Ló subindo com Abraão para sacrificar. Alguém viu aí? Alguém? Está escrito ali? Você não vê o sobrinho, porque Ló era um parasita. Parasita não ora. Parasita só sabe gritar e te encher a paciência. Parasita quer te fazer chorar, tirar a sua energia. Meu Deus. Parasita te suga. É verdade. Existem plantas que é tão bonita, erva de passarinho. Você tem uma mangueira bonita, aquela erva de passarinho, ela nasce como ali? Ela é uma parasita. Ela se alimenta do suco daquela árvore. Para que a árvore dê bom fruto, você tem que tirar o quê? O parasita. Porque ela vai matando. Daqui a pouco, se você não tira, aí ela suga tanto. Ei, sono gostoso. Ela. Amém, irmã Dé? Está cansada, né? Tá Eu bem. estou ouvindo. Está ouvindo, está ouvindo. Mas é compreensível as mulheres dessa igreja. Eu estou ouvindo. Mas aí é o seguinte, ela puxa o suco da terra, é ou não é, Carlinhos? Erva de passarinho. Ela puxa e ela está bonita, bonitona lá, o passarinho faz ninho nela e tal, muito bonito. E a árvore vai só. Às vezes o parasita é mais bonito do que aquele que tem chamado. O parasita apresenta mais do que aquele que tem chamado. Porque ele está sugando o ministério daquele outro. Ló começou então a sobrepujar. Até um dia que eles começaram a brigar. Os pastores de Ló com os pastores de Jó, de Abraão, começaram a brigar. Aí Abraão sai e fala assim: meu sobrinho, infelizmente. Sabe por quê? A legião de demônio já tinha pego Ló. Só não tinha estraçalhado Ló por causa de Abraão. Aí falou assim: olha, você faz o seguinte, para que não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, vamos nos separar aqui. Olha só, aonde você escolher, você vai. Se escolher para a direita, vai para a direita. Se eu for escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem problema.
O importante é que nós somos família. Faça ideia do diálogo que eles fizeram ali. Nós não podemos brigar. Aí Ló olhou, viu seu tio mais velho, não teve pena. Olhou para onde? Para as campinas, para os pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ele olhou para lá. Eu vou para lá, tio. Então eu vou para... Quando Abraão olhou para as montanhas, só terra seca, árida. Abraão, tá bom, eu vou. Só que a bênção de Deus estava sobre Abraão. Satanás bateu palma quando Ló escolheu ir para lá, para Sodoma e Gomorra. E todos sabem a história que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E depois 4 reis foram lá e pegaram Ló. Por que 4? Por que 4? Por que julgaram Ló lá na montanha? E a filha de Ló falou: para não perder a nossa descendência, vamos fazer sexo com o nosso pai. Se engravidaram do pai. E hoje a terra de Amon é uma terra amaldiçoada. A terra do descendente de Ló é uma terra amaldiçoada. Portanto, as escavações mostram como eles eram adoradores de imagem, mesmo sendo vindo da parte de Ló. Quem salvou ele? O tio. O tio. Tá bom. Depois que Ló foi embora, Ló entra dentro da tenda, está dormindo, ouve uma voz: Abraão, Abraão, sai para fora, olha para o céu, consegue contar as estrelas? Decano para baixo. Não. Assim será a sua descendência. Depois que o parasita foi embora, Deus falou com ele. Deus só vai falar com você, mostrar o seu futuro ministério, quando você descobrir o parasita, tirar fora o parasita que está na tua vida. O que é o parasita? É o teu... O que é? É o teu patrão, é o teu emprego, é o teu filho sugador. Tem filho que não trabalha e sugam os pais. Mentem. Quem é o seu parasita? E essa tempestade vai passar, porque Deus não está dentro dela. Aleluia. Aleluia. Deus não está. Deus só vai dar ordem. Acalma-te vento, acalma-te mar. E você verá. Mas se você ouvir a voz de Deus no meio da tempestade, e a tempestade não acalmar, fique sabendo que tem alguma coisa para ser arrumada ainda. Porque de repente, dentro da tempestade, tu vai ouvir a voz. Como Jó ouviu. De dentro da tempestade que ele estava passando, ele ouviu a voz. Mas só que foi uma voz para consertar ele. Onde estava tu? Quem é você para contender comigo? Você quer me ensinar o quê? Sendo que a sabedoria foi minha aluna. Meu Deus. E aí? Fique com essa palavra. Coloque tudo que vocês têm na mão de Deus. Coloque. O nosso país está envelhecendo. O povo brasileiro está envelhecendo. E esses jovens que estão ressurgindo agora precisam de estrutura espiritual. Mas nós nunca vimos uma geração tão mesquinha, uma geração tão mal instruída dentro da palavra de Deus, que não dizimam, que não ofertam. Mas fast food? É verdade. Mentem, geração mentirosa, geração que nunca se houve uma geração na terra como essa, porque quando uma pessoa agisse como um jovem desse age, a lei caía em cima deles. Hoje não. Hoje o jovem, tal hora da noite, todo mundo transando para lá e para cá, sexo praticamente quase livre. Menina de 14 anos leva a namorada para dormir em casa.
Olha que geração está formando esse jovem. Geração que não lê Bíblia. Geração que tem a Bíblia no celular, mas não lê Bíblia. Geração que tem a Bíblia no celular, que é um perigo, porque vocês aí jovens, porque ali só tem versículos. Não tem versículo que te confronta, porque tem aplicativos que colocam a Bíblia ali, mas é proibido agora colocar coisas que confrontam, falar sobre. Pega Coríntios 13, abaixa 3 aplicativos, vê se eles batem. Eles não batem. Quando se fala, as virgens mando eu, não o Senhor. Não fala isso. Só aplicativos sérios. Estão tirando esses aplicativos. Então compre Bíblia. Pais, incentive os seus filhos a comprarem Bíblia. Eu também, pastora. Compre Bíblia. A senhora com eles, compre Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Aí vai lá no aplicativo. Vai lá no... Não. Tem a Bíblia no aplicativo também. Não é proibido, não. Claro que tem. Nós temos aqui a Amanda que tem. Nós temos outros irmãos que tem. Mas tem a Bíblia também na mão para fazer uma leitura. Porque um dia isso aí vai ser tudo caçado, irmão. É verdade. Aplicativos, entendeu? Amanda? Tudo vai ser caçado. Tudo isso aí vai ser. O governo vai. Estreitar. Ele vai estreitar esse laço, ele vai estreitar os assuntos, Confiscar. ele vai confiscar algumas palavras, porque já eles estão querendo fazer uma transformação na Bíblia, e eles vão começar pelo celular. Já estão. Já estão fazendo. Então compre a Bíblia, enquanto há tempo, compre a Bíblia. Leia a Bíblia. Para de ser meninice, em nome do Senhor Jesus. Essa geração que não obedece aos pais. Ou geração que não obedece às mães. Essa geração que a mãe vai para a igreja e criança pequenininha bate o pé que não vai à igreja e não traz. Na minha época não, tu vai sim. Ensinar a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar lá dentro. Planta agora para você colher. Ensina os teus filhos a honrar o Senhor com seus bens. Ensinem. Não vai arrancar pedaço. E não vai diminuir eles. Ao contrário, vai aumentar eles. E eles estarão com você lá na glória. Se criar teu filho com mimimi aqui, corre o risco de você ir para o céu e não ter os seus filhos ao seu redor. Aí Deus vai. Aí Diabo foi e tirou todos os filhos de Jó. Todos os filhos de Jó. Aí os comentaristas falam, mas também Deus depois deu não sei quantos filhos para ele, lindo e maravilhoso. Irmão, meus filhos eram meus filhos. Os meus filhos são meus filhos. Como é que Deus vai tirar meu filho de mim e depois vai me dar mais sete, mais bonito do que eles? Eu vou sempre lembrar dos meus filhos, porque são meus filhos. Não concordem com aqueles que pregam por aí. Deus tirou, vai te dar outra. Para com isso. Vem hinos que vocês cantam, vem hinos que vocês louvam, porque às vezes nós trazemos maldições para a nossa própria vida. E não é isso que Deus quer dentro de nós. Deus quer que nós sejamos santos, santificados, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vamos colocar os nossos filhos, a nossa família sob disciplina. De repente, o que eu falei até com a pastora aqui, alguém pode falar assim, não. Não, irmãos. Eu e a pastora, nós temos uma afinidade ministerial. Se não tiver essa afinidade ministerial, então eu passo para outro. Eu passo para outro. Ah, pastor, não. Se não tiver essa afinidade aqui, ela ficou com raiva. Vai levar para a cama? Vai levar para dentro de casa? Vai levar para o resto da vida? Vai levar para a semana? Carinha feia. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Não podemos confundir as coisas, obra de Deus, com a nossa vida espiritual, sabe? Com a nossa vida conjugal, ou a nossa vida profissional, seja o que for. Nós não podemos. Porque, missionário Isabel, eu vou dar você mesmo. Olha o que Deus fez. Deus chamou, para terminar agora, Deus chamou Ezequiel. Ezequiel, tu vai lá pregar para os cativos.
Ezequiel foi chamado com 17 anos e com 25 anos ele começou a profetizar na beira do rio. Aí um dia ele estava na beira do rio Quebar. Deus falou, fica lá, o povo que vai chegar lá para cantar, eles já penduraram as harpas, eles já penduraram os tamborins, eles já estão desgostosos, eles acham que não vai mais voltar para a terra deles. Você vai lá na beira do rio e profetiza para eles. Tudo que eu lhe disser, presta atenção. A alma que eu mandar você falar, e você não falar, eu vou requerer a vida dele de você. Agora, se você falar e aquele vier a morrer, o problema é daquele, não é o problema teu. Ezequiel vai para anunciar. Ezequiel, o comodado, era onde que ele tinha que pregar? Na beira do rio Quebar. Ezequiel vai, leva o pessoal, os líderes. Primeiro então eu vou falar com os líderes das congregações. Eu vou reunir os líderes. Chama todo mundo para dentro da sala dele. Aí fez aquela reunião social bonita. Aí ele está lá falando com os líderes, tudo bonito. Tá ali, Ezequiel, o profeta, falando. Deus vai, pega Ezequiel pelo cabelo, colocou entre o céu e a terra e falou assim, não é isso que eu quero de você não. Olha para você o que esses líderes que você está colocando dentro da sua casa. Olha o que eles estão fazendo durante a noite. Olha o que eles estão fazendo durante a noite. Eles estão adorando largatos, eles estão adorando outras coisas. Olha o que eles fazem. E eles acham que eu não estou vendo. Eu mandei você pregar à beira do rio Quebar para o povo. Eu não mandei você falar para a líder. Não queira status para falar com líder, com político bonito ou gostosinho. Não. Nós temos que falar com Deus, para que nós não sejamos pegos pelo cabelo. Aí entra em prova, ai está doendo, vai se cantar bem na prova, está doendo? Não, está doendo não, está doendo não. Você que procurou essa prova. Mas eu estou aberto para ouvir discórdia, que eu vou passar lá no grupo, vou colocar todos os capítulos onde você vai ler, porque não tem outra explicação. Deus não vai tirar nenhum filho de nosso para falar que é o diabo que tirou para Deus dar outro. Nossos filhos são nossos. A mãe gerou, o Senhor falou, vai ter dor de parto, são nossos. Filho é teu, missionário. Filho é teu, pastora. Filho é tua. Então nós vamos zelar para aquilo que Deus nos deu. O meu filho é herança do Senhor. Satanás não tem poder sobre a vida do meu filho. Agora tem que ensinar. Ensinar eles. Porque não adianta você comprar uma briga para ele ir para o céu. Porque se não aceitar Cristo, não vai. Então, tem que ensinar. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, ensina. Caminhe com ele. Manda versículo. Se é maior de idade, manda versículo bíblico. Bom dia, meu filho. Um versículo bíblico. Um áudio com alguma coisa bíblica. Água mole e pedra dura. Tanto bate que um dia fura. Porque a palavra de Deus é poder. E não existe coração. Ó. Eu vou terminar agora. Foi ontem, irmão? Hoje? Foi hoje? A gente ouviu aquele negócio que foi hoje? Uma pessoa chegou aqui e falou assim, pastor, foi hoje, negócio do dinheiro? Foi hoje de manhã, né? Nós fomos aqui para a gente levar a Santa Ceia. O Reino Unido estava esperando a missionária Liliane para ir junto. Aí uma pessoa chega, a pessoa passou ali e falou, poxa, fulano, você, tudo, o que houve? Pastor, estou desanimada. Por quê? Pastor, eu estou orando. Olha, irmão. Eu estou orando para que Deus salve o meu marido. O dia que eu consegui levar o meu marido para a igreja, a pastora levanta lá, na hora da oferta, e me fala assim, nós vamos tirar a oferta agora aqui. Só que Deus não é mendigo, não aceita R$1 nem R$5. A oferta é de R$10 para cima. A oferta. E olha lá com o teu dízimo. Então nós vamos tirar a oferta. Se for menos de R$10, nem dá oferta. Ô terra. Aí o cara tinha ido à igreja a primeira vez. Ia dar R$5 de oferta. O que ele fez?
Eu não vou mais na igreja, você também não vai. Naquela igreja você não vai. Você não vai. Líder é assim. Então não prega para líder. Porque líder já tem as suas convicções. Entendeu, pastor? Né? Já tem as suas convicções. Falou ali na porta. Está magra. Falei, por que foi que você está tão magra? A luta que eu estou passando, que é a minha igreja. Estou com a minha pressão alta. Meu filho está internado. Não é meu filho não, neto. Neto está internado. Meu pastor nem pergunta, nem nada, tudo isso. Eu estou orando para Deus salvar o meu marido e o meu marido. Vocês entendem? Não deixa que o inimigo coloque a semente naquilo que você já plantou. E olha a igreja, graças a todo mundo aqui, né? Então, irmãos, não é uma palavra dura. É uma palavra de aconselhamento. Não vai por todo vento de doutrina que tem cura aí não, irmãos. As pessoas pregam isso, pregam aquilo, pregam isso, pregam aquilo, e a pessoa vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Uma moinha com o vento espalha para lá e para cá. Seja firme e constante no Senhor. Porque o seu trabalho não é em vão. Seja fiel. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Paz seja convosco.